Então, já está aí o cafezinho tomado? Eu sei que ainda falta 30 segundos. Vou esperar mais um bocadinho, claro. Ninguém me responde, ainda estão a tomar o café. Ora bem, saíram? Será que é melhor pôr o link? Acho que não vale a pena. Já foi? Ah, presente, ok, ok. Vamos lá então? Bora mais a trabalhar? A moto hoje não está muito bom. Com este tempo. Ora bem, quem nos tiver que se acuse. Que é para começarmos então. Já agora, eu não tenho falado, falei no início, pessoal do YouTube, obrigado por estarem aí, como é óbvio, certo? Portanto, qualquer dúvida, depois, se tiverem no grupo do WhatsApp, se não, eu também daqui a um bocadinho vou explicar como é que podem fazer um registro gratuito na Drivebox para poderem fazer testes e para terem acesso também ao grupo do WhatsApp, se não tiverem ainda. Portanto, daqui a um bocadinho também vamos falar nisso, no final da aula. Pouquinho tempo para tomar café, foram mais de 10 minutos. Eu também, por acaso, também tomei o meu à pressa, porque ainda estive aqui a alterar aqui umas coisitas. Ora bem, é só hoje. Depois as aulas já são mais calmas. É 1h30 de duração, é totalmente diferente. Portanto, mas mais exigentes no ponto que depois tem testes para fazer, etc. E avaliações para fazer. Ok? Mas isto também já falamos daqui por um bocadinho. Ora bem, vamos lá então iniciar, pessoal. Fixe? Ou corações? Sim ou não? É que senão, é como eu disse, não ficamos aqui para o lanche. Não, agora passa a ser só segundas, terças e quintas, ok? Sábados e domingos, se vocês se atrasarem durante a semana, ao sábado e ao domingo podem fazer as aulas que não fizeram na segunda ou que não fizeram na terça, ok? Pois agora é só 3 aulas por semana, com 7 dias, têm 7 dias para as fazer, basicamente, ok? Assim falando assim por alto. Também, já agora, eu até tenho aqui, só um bocadinho que eu até vou aproveitar. Eu penso que vai ser colocado o cronograma. Eu vou explicar na Drivebox, ok? Mas depois até vai ser colocado o cronograma. Eu vou descarregar já e depois já ponho aqui para vocês perceberem mais ou menos que é aquele cronograma, mais ou menos com as datas, com as aulas que vocês têm que fazer, etc. Ok? Mas depois na Drivebox vai ter tudo direitinho. Quando terminarmos esse, vocês vão ter acesso ao módulo seguinte, já com as datas das aulas por baixo, etc. Mas já vamos explicar isso tudo. Ora bem, vamos nos cingir agora neste momento à parte seguinte, à matéria seguinte. Vou pegar aqui no guia outra vez e aqui vamos, deixem-me saber aqui direitinho. Exatamente, olha, até já foi colocado agora o cronograma já na vossa, no grupo do WhatsApp. Pronto, isso é o cronograma, e depois vou pôr aqui também e vou explicar na Drivebox que essas datas que vocês estão a ver aí no cronograma vão-vos aparecer direitinhas na Drivebox. Ora bem, módulo 3, e aqui vamos já entrar em alguns aspectos importantes em relação à tarefa da condução. Portanto, vamos falar na condução, a tarefa da condução e depois falarmos nos tempos, tempo de reação, distância de travagem, distância de segurança, assim, por alto, ok? Por alto. E volto a relembrar, segunda-feira, normalmente até é a aula mais fácil que vocês têm, que é para começarem soft no módulo seguinte, porque a aula vai ser uma repetição de tudo que nós falámos desde ontem, basicamente até a última aula de hoje, ok? Portanto, vai ser basicamente uma repetição mais aprofundada e depois vocês vão perceber que basicamente vai ser igual àquilo que falámos hoje, ontem e hoje, e que vocês vão ouvir na segunda-feira, e as perguntas que vão sair à volta disso. Ok? Pronto. Portanto, tarefa da condução, tempo de reação, distância de reação. E vamos iniciar a aula por falar nos
4 elementos principais da circulação. 4 elementos principais da circulação rodoviária. Ok? Que são? Alguém sabe? Homem, veículo, via e meio ambiente. Estes são os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Tudo o que será falado, ok, no próximo módulo principalmente, girará à volta principalmente destas 4 palavras. Hoje até já começamos a falar, em alguns, falamos no homem, e já falamos no homem como o quê? Esta já sabem, esta tem que saber. Falamos no homem como? E como? Exatamente. Queria escrever. Ok? Portanto, o meu teclado não tem acento. Também já falamos na via. E vocês vai haver um tema que, para além de nós falarmos, para vocês descreverem o que têm à vossa frente, faixa de rodagem, berma, via de trânsito, o eixo da faixa de rodagem, saberem identificar isso vai depois, numa imagem global, vocês conseguirem decifrar se estão, que tipo de via que estão a circular, se estão dentro de uma localidade ou fora, se é uma estrada nacional, se é um itinerário complementar, se é um itinerário principal, se vai ser uma via reservada a automóveis e motociclos, se vai ser uma autoestrada, e muitas vezes essa ajuda vai-vos ser dada, por exemplo, pela cor da sinalização e depois outras características que nós vamos dar. Olha, se for meio urbano dentro de uma localidade, vai ter casas, vai ter esta sinalização a dizer-nos que nós estamos a entrar ou a sair de uma localidade. Se for uma autoestrada, regra geral, a sinalização é de cor azul. Depois tem a separação física, ou seja, tem aqueles raios a meio que não permitem nós termos contacto com os veículos que vêm em sentido contrário. Portanto, vão ser dados bases para vocês conseguirem olhar para uma imagem. Uma pergunta exemplo. Qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Vocês têm que olhar para a imagem, perceberem se estão autoestrada, se estão noutra via qualquer e depois, obviamente, qual é o veículo que vocês estão a conduzir. Se é um veículo com ou sem motor, normalmente, se a pergunta é de velocidade com motor, certo? Agora, se é com motor, se é um motociclo simples, se é um triciclo, se é um veículo pesado, se é um automóvel ligeiro, se é um automóvel pesado, se é de mercadorias, se é de passageiro. Ok. Depois, o meio ambiente. E porquê é que o meio ambiente está aqui? Porque vocês sabem que ele altera. O que é isto do meio ambiente? Pode ser condições atmosféricas ambientais, pode estar a falar no meio ambiente em relação a conduzir com chuva, sem chuva, com vento, sem vento, com neve, sem neve. Ok? Portanto, estrada molhada, etc. Dentro, fora de localidade, conduzir de dia, conduzir à noite, conduzir sob a influência do sol, de manhã ou ao anoitecer, quando o sol está a nascer ou a pôr-se, o sol está mais baixo e muitas vezes nós apanhamos o sol de frente. Portanto, este meio ambiente vai estar em constantes alterações e vai fazer com que vocês, como condutores, tenham que alterar a maneira como vocês conduzem o vosso veículo. Ou seja, a maneira é diferente conduzirmos no mesmo local de dia e conduzirmos nesse mesmo local à noite. É diferente nós conduzirmos num local estando condições atmosféricas normais ou então condições atmosféricas, chuva, vento, etc. Ok? Perceberem, obviamente, e adaptarem a vossa condução a esses diferentes meios ambientes. Pergunta de exame. Dos 4, o principal, o que é que vocês respondem? Qual é o elemento principal da circulação rodoviária? Qual é o elemento principal? Sem dúvida. Tudo vai girar à volta dele. A maneira como conduz, certo? A maneira como reage, a maneira como faz as coisas, a maneira até como constrói as vias, certo? Portanto, tudo vai girar à nossa volta, à volta do homem. E não é só o homem como condutor. Ambos, condutor e peão, têm uma grande importância na circulação e na segurança rodoviária. Ok?
Em termos de via, já falámos um bocadinho. Em termos de veículo, ela é o elo de ligação entre o homem e a via, certo? E o veículo vai haver uma aula em que vocês vão olhar para uma imagem e vocês vão ser ensinados a dizer: olha, isto é um automóvel ligeiro e é de passageiros. Isto é um automóvel ligeiro de mercadorias. Isto é um pesado. Isto é um motociclo simples, porque tem duas rodas. Olha, isto é um triciclo. Porquê? Porque é um motociclo com três rodas. Isto é um motociclo com carro, que são aqueles que têm aquele sidecar, aquela cestinha ao lado. Olha, isto é um quadriciclo. Olha, isto é um quadriciclo ligeiro e isto é um quadriciclo pesado. Portanto, vai haver aulas para isso. Assim como vai haver uma aula que vocês vão entrar para dentro do veículo, normalmente um automóvel, em que chamamos habitáculo do veículo, o interior, e depois vocês vão ter que saber o que é do interior. O painel de instrumentos, os seus constituintes, as luzinhas que acendem, os pedais. O que é que são os pedais? O que é que são as manetes do pisca e das couves? O que é a alavanca de velocidades? São chamados os comandos do veículo. Comandos, quando vocês ouvirem falar comandos do veículo, é volante, é tudo que vocês têm que ter acesso. Volante, lá, já agora, e falando diretamente do volante, que é uma pergunta de exame que sai muitas vezes, até a maneira como nós colocamos as mãos no volante é importante para a segurança rodoviária. Não é como alguns de vocês, uma pessoa diz para vocês meterem assim as mãos paralelas e depois não é preciso fazer assim, que aquilo não vai fugir, não é para arrancarem o volante fora. Com calma. Às vezes vocês começam põe cá em baixo. Ou depois metem a mão por dentro, ou começam a dizer que estão a limpar, que a mulher a mulher, salvo seja, a mulher ou o homem, vocês limpam o pó ou lavam pratos, ou limpam os pratos. Nada disto, ok? Portanto, a maneira como depois vocês vão agarrar no volante também é importante para a segurança rodoviária. Está entendido isto? Portanto, até isso vocês vão ter, principalmente naquele módulo chamado e-condução, vocês vão ter também dicas, ok? Para se adaptarem melhor ao simulador e depois mais tarde à parte prática, ao carro real. Ok? Portanto, é claro que sensibilidade ganham nas aulas práticas, certo? Mas o já entenderem como é que tem que posicionar as mãos, o já entenderem muitas vezes onde é que se acende os piscas, onde é que se ligam as luzes, tudo isto vos vai ser dado, fornecido, divulgado. Aproveitem. Ok? Em relação a estes 4 elementos, está percebido? Sim? Ótimo. Vamos então, deixa-me só apagar aqui este e vamos aqui para aqui. Ora, por falar em volante, lá cá está aqui um volante. Depois, etapas da condução. Mais uma vez, vou dizer, vamos falar nisto superficialmente, ok? Isto vai ser recalcado aula de segunda-feira. Vocês vão dar isto ao pormenor, tudo direitinho. Não se esqueçam, depois vão poder parar o vídeo, vão poder fazer os vossos apontamentos. Se tiverem dúvidas, grupo do WhatsApp, sem problema nenhum. É para isso que estamos lá também. É para isso que ele existe. Turma de Abril. Ok? Portanto, o que é que são as etapas da condução? As etapas de condução são 3. Essenciais. Que depois são subdivididas. Etapas da condução. 3, ok? Vamos pôr aqui. 1, 2, 3. Recolha da informação. Análise e decisão. E ação. Olha, voltou a ter tilo. Agora lembrei-me de pôr o tilo. Ok? Estas são as 3 etapas principais. Depois, cada uma delas terá subetapas. Ok? Todas elas importantes. Vocês têm que pensar, e isto é a parte principal e uma das partes mais importantes, principalmente para vocês interpretarem isto e depois aplicarem isto na prática. Tem que pensar que estas etapas funcionam como uma equação de matemática, uma conta de matemática. Em que se vocês estão a fazer essa equação, estão a fazer essa conta, e se na primeira soma, na primeira subtração, na primeira multiplicação, vocês enganam-se, qual é que vai ser o resultado final? Estão a fazer uma conta de matemática. Enganam-se logo na primeira conta.
só por muita sorte é que o resultado vai ser positivo. Ou seja, só por muita sorte é que vocês vão acertar no resultado. Ou seja, estas etapas, principalmente a primeira etapa, que é a recolha de informação, tem que ser o mais correta possível. Ou seja, se vocês falharem nesta etapa, é aquela situação de vocês dizerem, nós darmos-vos uma informação e vocês andarem a correr atrás do prejuízo. Eu não tive tempo. Porquê? Ou como vocês dizem muitas vezes, e é tudo ao mesmo tempo. Você está aí a dizer-me, tenho que travar, tenho que tirar o pé do acelerador, depois tenho que travar, depois tenho que carregar na embreagem, e depois eu esqueci-me do pisca. Lá está, eu esqueci-me do pisca. Um instrutor prático só tem que vos dizer que vocês, se não olha o pisca. Porquê? Vocês sabem que tem que dar, sabem da teoria. Portanto, vamos mudar a direção. Se vocês fizerem aquilo que eu vos disse, pisca e espelho, o pisca é como a RTP1, é sempre o primeiro. O vosso instrutor prático já não vai ter que repetir, olha o pisca. Olha o teu posicionamento, porque nós aqui também vamos aprender o posicionamento. Ou seja, vamos dizer, olha, é para a esquerda, tens que pôr ali. É para a direita, tens que fazer assim. É claro que é teoricamente. Mas se vocês, levando a parte da teoria, vai ser mais fácil, de certeza absoluta, na prática. O problema é que vocês não pensam assim. E depois o vosso instrutor tem que dizer, olha, tira um bocadinho. Olha, tira um bocadinho do acelerador. Olha, não achas que estás acelerado mais? Olha, tira. Ok, e agora começa a travar. Ok, agora com o pé esquerdo vai à embreagem, estás em terceira, tens que meter segunda. Tiver que dizer, olha, chega-te para lá, tens que ir ali para o eixo, vamos mudar a direção à esquerda, olha, esqueceste do pisca. E aí sim vocês vão dizer, foi tudo ao mesmo tempo, e aí vão ter problemas. Muito mais se não recolherem corretamente a informação. Por isso é que esta etapa da recolha de informação, certo? Que é feita essencialmente com algo que nós falámos ontem. Como é que vocês recolhem a informação, essencialmente? Isto é tudo perguntas de exame. E estou a falar de teoria. Como é que se recolhe a informação? Exatamente. Através da visão e através da audição. São os dois sentidos mais importantes na primeira etapa da condução, que é a recolha de informação. Para que é que nós necessitamos da visão? Para que é necessário o sentido de visão? Em que etapa da condução é que utilizamos a visão? E vocês respondem, recolha de informação. E por isso é que depois nós falamos. Já falei só, eu acho que não falei diretamente, mas vamos falar. Visão cromática, visão noturna, visão estereoscópica. São tipos de visão. Cromática é das cores. Estereoscópica é em profundidade. É que nos dá a noção da distância e da velocidade que vem um veículo, ou do espaço que nós temos, por exemplo, numa ultrapassagem. Daí a estereoscópica ser a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Lá pergunta, qual é a visão mais importante para a manobra de ultrapassagem? É a estereoscópica. Porquê? É que nos permite ver ao longe, avaliar distâncias. Isto, obviamente, vai ser repetido. Ok? Cromática, capacidade de distinguir as cores. Por exemplo, a situação do semáforo. Por isso é que esta etapa também é importante. É a primeira. É claro que as outras, nomeadamente a parte da análise e da decisão, também é importante. Esta aqui é mais importante, é a situação da experiência. Porque é através de situações que vocês vão passando e vão vivendo em relação na via, na estrada, certo? Ok? Na condução, vocês vão, se calhar, depois começar a analisar as situações de forma diferente, a tomarem uma decisão cada vez mais adequada à situação em si. E aqui sim, é muito importante os quilómetros que fazem, os veículos que conduzem, etc. Ok, quando se fala em ação, eu já vou voltar à recolha de informação, que há ali mais aspectos importantes. Quando se fala em ação, é quando vocês executam uma ação motora, quando vocês executam um comando do veículo. Portanto, esta ação é quando vocês, por exemplo, ok, eu estou a ver ali um peão, vou moderar a velocidade. Ou seja, vou pelo menos tirar o pé do acelerador. Tirar o pé do acelerador numa situação
que é aquilo que vocês pensaram, que é aquilo que vocês dizem, ok, é a ação adequada, o tirar o pé do acelerador é uma ação. Ok? Ou o travar, ou o desviar um bocadinho do volante, ou até aumentar a velocidade. Eu vou acelerar, que assim eu vou e já não vai haver perigo. Porque às vezes a ação pode ser acelerar o veículo. Portanto, é a execução de uma resposta. Eu pensei e analisei, eu recolhi a informação, eu analisei e tomei uma decisão, a decisão que eu tomei passa a ser a ação. Estão a perceber a interligação entre as três coisas? Para reforçar, sim ou não? Estão a ficar todos com fome. Manhã era com sono, agora é com fome. Ok. Para recolherem bem a informação, que é isto que eu também gosto que vocês entendam, porque é muito importante, vocês têm que olhar para tudo. Olhar o mais longe possível. Deixem-me buscar aqui. Já conseguem ver isto? Isto são técnicas de condução, entre aspas. Se vocês o fizerem, é muito mais fácil vocês terem noção das coisas e as coisas correrem-vos bem. Olhar o mais longe possível. Por exemplo, quando é que vocês acham que têm que olhar para os limites do veículo? Quando estão a quê? A fazer uma manobra, a estacionar, a levantar a cabecinha se vão encostar ao passeio ou se vão bater o passeio, a ver se vão bater na árvore ou no carro que está atrás, a ver se a frente passa no carro que está à nossa frente. E aí sim olhamos para os limites. A partir do momento que nós estamos em circulação, em andamento, nós temos que olhar o mais longe possível, o mais lá para a frente possível. Tentar perceber logo um conjunto de situações. Vemos o veículo, ele pode ser um problema para nós. Está um veículo mal estacionado, mas está do lado contrário, pode ser na mesma um problema para nós, porque o veículo vem de frente pode ter que o contornar e vem para a nossa via de trânsito. Alto, vamos com calma. Olha, está ali um animal, está ali uma pessoa, está ali um velocípede. Não é? Cuidado. Estás a ver o que eu estou a ver? Cuidado. Estás a ver o que eu estou a ver? Hã? E depois, tum. Pé no travão a fundo. Porquê? Porque não estamos a fazer as coisas corretas. Porque se calhar até vemos, mas nem estamos a pensar no que é que temos que fazer. Que é o que vocês têm que fazer. Ok? E reparem, é explorando sistematicamente o ambiente rodoviário. Como é que nós fazemos isso? Porque não vai ser só olhar para a frente. Não vai ser só o nosso campo visual, que é aquilo que abre em B, certo? Que é outras expressões que vocês têm que começar a meter na cabecinha. Campo visual. O que é isto do campo visual? É basicamente, nós estamos aqui, certo? E ele abre assim em V. Que é quando vocês olham para a frente, têm uma imagem aqui que é mais nítida, mas vocês conseguem ver para os lados também. Portanto, o campo visual. E depois também há, já agora, a acuidade visual. Sabem o que é isto? Isto tem a ver com a nitidez. O que é a nitidez? Quando vocês olham para um obstáculo, nitidez. Quando vocês olham para um obstáculo e vocês não sentem aquilo nítido. Que pode depois ser por problemas de visão, que pode ser por ingestão de bebidas alcoólicas, que pode ser por ingestão de drogas, que pode ser porque estão fatigados ou estressados, às vezes, ou estão a chorar, não é? Por exemplo, ok? Portanto, tem a ver, a cuidado visual tem a ver com a nitidez que vocês olham as coisas. Portanto, para além deste campo visual que vocês têm de ter, certo? Vocês têm que também um auxílio importante do quê? Como é que vocês conseguem ver para trás? Os espelhos, certo ou não? Chamados retrovisores. Retrovisor esquerdo, retrovisor direito e o retrovisor interior. Certo? Portanto, tens três, regra geral. O da esquerda, o da direita e o interior. Certo? Toda a gente está a ver aqui a parte do vídeo, onde diz olhar o mais longe possível. Sim ou não? Sim. Ok.
Que às vezes acontece que ele pode desaparecer para alguns. Pronto. Ótimo. Estão a ver aquela imagem do lado direito em baixo? Que tem o verde, tem as motinhas, tem a parte amarela? Sim? Ok. Vamos focar-nos nessa imagem agora. Sabem o que é a parte verde? A parte verde para a frente, o que é? Aquilo que abre em V. O nosso. Martinho, quando é assim, tens de carregar tu. Carrega tu no play em baixo ou no próprio ecrã que o vídeo para. Esperem aí. Ok, ele agora passou. Eu vou pôr outra vez para trás. Só um bocadinho. Já vou voltar outra vez lá. Eu às vezes, quando eu digo, parei o vídeo, vocês devem, se continuar, vocês devem vocês próprios. Se carregarem, ele para. Às vezes acontece isto. Não sei porque alguns, ele continua. Portanto, vocês próprios podem carregar no play. Já conseguem? Ótimo. O do Martinho já está. Os outros façam refresh, que em princípio resolve. Está bem? Ok, pronto. Portanto, aquela parte verde para a frente é então o nosso campo visual. Depois, as três partes verdes que estão para trás é o retrovisor esquerdo, o retrovisor interior e o retrovisor direito. Alguém sabe como é que chamam aquelas partes amarelas? Há duas expressões que eu também já sei em brasileiro agora. Alguém sabe? Sabe o que é que significa aquela parte amarela? É que se vocês estiverem quietinhos, só a espreitar assim no espelho, exatamente, Simão, só a espreitarem no espelho, está lá aquele motociclo e vocês não conseguem ver. Portanto, se vocês se limitarem a olhar para a frente e a olharem para os espelhos de uma maneira normal, vocês só têm acesso àquela parte verde. Exatamente. Em brasileiro chama-se ponto cego, em português diz ângulo morto. Aquele veículo está no nosso ângulo morto. Ou vocês fazem um esforço extra para o ver, e qual é esse esforço extra? É vocês, quando fazem o movimento para ir ao espelho, fazerem, fletirem o tronco e procurarem. Ou então olharem por cima do vosso ombro. Portanto, não vai bastar olhar para a frente, porque nós, enquanto conduzimos, temos de ter uma visão em 360 graus. Os espelhos só nos dão 180. Os outros nós temos que ir buscar. É o nosso campo visual e depois o movimento que nós temos que fazer com o tronco. Não basta só olhos. Aliás, não basta só cabeça, muito menos olhos. Porque só olhos então é que não dá mesmo. Senão, eu estou a ver. Vocês às vezes é assim. Eu estou a ver. E eu não sei. Ok, agora estás a ver. Ok, agora eu sinto que tu estás, pelo menos, a esforçar-te para ver. Portanto, não é só ver bem. É saber ver. É saber ir buscar algo que vos pode. Porque o veículo muitas vezes está lá, está ao vosso lado, como está aquela mota do lado esquerdo e como está a outra, mas principalmente aquela do lado esquerdo, ela está lá ao vosso lado e vocês, se fizerem isto só, não conseguem ver. E, estava aqui este veículo, eu nem o vi, claro. Se fizerem assim, ok, já veio. Ou então, por cima do vosso ombro. Isto é muito importante, aquilo que eu estou a falar. Ok ou não? Certo? Muito bem. Não se esqueçam. 3 fases: recolha de informação, análise e decisão, ação. Recolha de informação, muito importante. Ok? Fazermos uma recolha uma recolha de informação o mais antecipadamente possível. É muito importante a antecipação e a previsão que vocês fazem das coisas. O carro parou à nossa frente, pode sair o condutor e não nos está a ver e abrir a porta. Pode passar à frente de alguém do carro que acabou de parar à nossa frente. Atrás da bola pode vir quem? A criança. Isso são tudo coisas que vocês têm que começar a prever. Olha, aquele condutor vai ali devagar.
se calhar está perdido, se calhar está à procura de um sítio para estacionar. Isso são técnicas para vocês, ok, vamos antecipar, vamos prever, vamos devagar, deixa-o fazer o que ele está a fazer. Ó, reparem, ei, tal, vai uma pessoa à vossa frente de um carro e vai a fazer isto. Gestos. Ele pode estar o quê? Nervoso, estressado. Ok? Certo? Já estão a levar aqui muita coisa, muita informação. Ótimo. Ora bem, registrem já a primeira palavra-chave. Portanto, primeira palavra-chave, aula 3, que é a segunda de sábado, portanto é a quarta que aparece na vossa Drybox, a que tem o horário, se não me engano, das 10h30, talvez, 10h30 ou 11, portanto tem a das 9h30, é a seguinte, ok? Primeira palavra-chave, número 45. Lúcio, faz refresh no Miobo, não é? Aqui eu posso falar, não é? Ok? Podemos avançar com calma? Ora bem, vamos então para esta parte final desta aula, esta mais curtinha e a seguinte ainda mais curtinha que são cerca de 5 minutos. Depois vamos, obviamente, perder um bocadinho mais de tempo, porque vamos entrar na Drybox e vou-vos explicar o MCOM e todas as regras direitinhas e todas as situações direitinhas. Já agora apontar aqui uma coisa. Ok. Ora bem, vamos então à parte seguinte e vou carregar já aqui algo que vai nos fazer falta para isto que vamos falar agora. Só um bocadinho. Onde é que está? Está aqui. Ok. Muito bem. Pronto. Vamos então. Ótimo, Lúcio. Obrigado. Ora bem. Tempo de reação. Ok, isto é mais teoria, portanto, é um tipo de conhecimento que vão ter que ter essencialmente para perguntas que vos vão sair. Mais uma vez vai ser repetido, ok? E o nosso tempo, e é um assunto complexo, normalmente vocês têm bastantes dúvidas. O que é o tempo de reação? Primeiro, nós temos que pensar que quem reage é o condutor, certo? E este tempo é o tempo que vai desde que ele vê o obstáculo e simplesmente começa a travar, ou seja, executa uma resposta motor. Ele vê a bola e mete o pé no travão. Esse bocadinho aí, que deve ser, regra geral e para ser excelente, deve ser de 1 segundo, chama-se tempo de reação. Portanto, o tempo de reação é contabilizado desde que o condutor vê o obstáculo e começa... Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui isto. Que é para vocês perceberem melhor. Começa a travar. Executa essa resposta que, em condições normais, deverá ser de 1 segundo. Como é o condutor que reage, este tempo de reação pode ser afetado. Ou seja, eu posso demorar mais tempo a reagir. E um condutor é mais lento, ou seja, um condutor demora mais tempo a reagir quando está sobre o efeito de um determinado tipo de fatores, chamados fatores internos. Martinho, regra geral é qualquer ação. Certo? Ok? Mas, obviamente, regra geral, a ação principal e que normalmente acontece é o termos que travar. Ok? Mas pode ser outra ação. Portanto, fatores internos. E normalmente neste sistema que nós vamos construir aqui,
distância de reação, distância de travagem, distância de paragem, estamos a falar realmente no parar, porque depois vai até à paragem, ok? Portanto, essencialmente é ligado, principalmente a parte da distância de reação, distância de trabalho, distância de paragem, está relacionada diretamente com tu teres que imobilizar o veículo, ok? Portanto, vais ter que travar, ok? Portanto, estes fatores internos, que é para vocês, numa só palavra, quando eu digo, ou quando ouvirem falar em fatores internos, nós estamos a falar em fatores do tipo álcool, medicamentos, drogas, stress, fadiga, que é cansaço, okay? Sonolência. Ou seja, qualquer um destes, imagina, sobre a influência do álcool, o que é que acontece ao tempo de reação do condutor? Vai aumentar. Ou seja, qualquer um destes fatores internos vai fazer com que haja um aumento do tempo de reação. O condutor demora mais tempo, por exemplo, a pôr o pé no travão. Porque se torna mais lento. Ele fica mais lento. Se nós somos mais lentos, demoramos mais tempo a fazer as coisas. O que vai diminuir, quando o condutor está sobre estes fatores, é a sua capacidade. O condutor fica menos capaz de conduzir, de executar a tarefa da condução. Ok? Para já, normalmente vocês dizem tudo ok, eu estou a entender. Parte seguinte. Distância de reação. A distância de reação, obviamente, não vai ser segundos, mas vai ser metros. É na mesma contabilidade desde o ver até o condutor, ok, começar a travar. Mas, e trocando isto para ser mais fácil para vocês, é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, se eu demorei um segundo, o carro nesse segundo andou 1 metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, isso é a distância de reação. Ou seja, a distância de reação é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Obviamente, tempo de reação e distância de reação estão relacionados. Se estão relacionados, quer dizer que os mesmos fatores que influenciam o tempo de reação vão afetar a distância de reação. Ou seja, há um aumento da nossa distância de reação quando nós estamos sobre o efeito do álcool, medicamentos, drogas, estamos estressados, fatigados, com sonolência. Só que na distância há outro fator que nós temos que falar aqui, que é o fator quanto maior for a nossa velocidade, eu vou a 50 e demoro um segundo a pôr o pé no travão. Se eu for a 100 e demorar na mesma um segundo, como eu ia a 100, nesse segundo o carro vai andar mais metros. Tem lógica ou não aquilo que eu estou a dizer? Conseguem perceber isto, certo? Como a minha velocidade era maior, apesar de eu ter o mesmo tempo de reação, o carro naquele segundo andou mais metros. Portanto, a distância de reação, para além de ser afetada pelo fator interno, e até posso escrever aqui outra vez, fatores internos, também é afetada pela velocidade. Ou seja, quanto maior for a velocidade, maior é a distância de reação. Também está entendido? Já agora vou abrir aqui outro separador.
E para já, e falando diretamente da distância de reação, vamos construir qualquer coisa assim. Em que aqui nós vamos ter o ver e aqui vamos ter o começar a travar. E já temos aqui, então, a nossa distância de reação. Vamos já completar isto. Agora, e a partir do momento que nós começamos a travar, começa a ser contabilizada a distância de travagem. Ou seja, a distância de travagem vai desde o começar a travar até o carro parar. Esperamos nós, como eu costumo dizer, antes de bater. E neste caso aqui, esta distância de travagem, ok, já vai ser afetada por outro tipo de fatores. Os fatores ditos externos, que são, por exemplo, as condições do veículo. E o que é que no veículo pode afetar a travagem? As condições dos nossos pneus ou os nossos travões, ou seja, sistema de travagem. Certo ou não? Toda a gente está a perceber o que eu estou a dizer? Ou também as condições da via. Como é que a via pode estar? Molhada, com areia, com óleo, com neve. Quando se fala aqui em condições da via, também podemos juntar condições ambientais. Pode estar a chover, pode estar a nevar, e por isso é que depois a estrada está molhada. Certo? E também podemos falar aqui na inclinação da via. O normal é falarmos o quê? Na descida. Se formos a 100 numa reta, plano, e se formos a 100 numa descida, o que é que vai acontecer na descida? A distância de travagem será maior. À mesma velocidade. Aliás, e se for a subida, a distância de travagem vai ser menor, porque a própria inclinação trava o carro. Tem tudo lógica. Certo? No caso da travagem, para além destes fatores externos, também existe o quê? Quanto maior for a velocidade, também maior será a distância de travagem. Certo ou errado o que eu estou a dizer? Está tudo? Perceberam? Sim ou não? Estão a acompanhar? Não estou a ir rápido demais? Senão trava um bocadinho. Portanto, completando isto que eu tenho aqui, se nós continuarmos então esta linha e acrescentarmos aqui o parar, o que nós temos aqui é a distância de travagem. Conseguem perceber pela sigla DT? Ou querem que escreva por extenso? DR, distância de reação. DT, já vou voltar. Chael, certo? Pode ficar assim? Vocês estão a perceber isto? Sim? Ok, ótimo. Muito bem. Atenção, eu estou a escrever em letra grande, é só para vocês verem melhor, não é porque não estou zangado. Ok, portanto, isto é a distância de travagem. Agora, ainda aparece mais uma, que é a distância de paragem. E a distância de paragem não é nada mais, nada menos que a distância de reação mais a distância de travagem. Basicamente é a soma das duas. Ou seja, indo aqui, é nós termos o ver até parar é a distância de paragem. O que é que nós tiramos daqui? Tiramos daqui que a distância de paragem é afetada pelos fatores internos porque é por causa da reação, é afetada pelos fatores externos por causa da distância de travagem e é afetada pela velocidade.
Quanto maior for a velocidade, maior é a distância de paragem. Posto isto, temos este quadro. Vocês não têm isto em lado nenhum. Guardem isto. Isto vai ser muito importante. Vamos voltar a construir na próxima aula. Na aula de segunda-feira vocês vão lá ter isto. Façam print, façam o que quiser. Transcrevam para ir para o vosso caderno. Maria, faz print. Na próxima aula, isto vai estar na próxima aula. Podes fazer print. Abres uma página do Paint, fazes print e passas para lá. Ou até depois transcreves. Vais poder parar o vídeo, vais poder voltar para trás, ok? Portanto, depois, e mesmo está a ser transmitido para o YouTube, se calhar durante a tarde vocês vão ter a hipótese de rever esta aula. Pronto. Ok? Portanto, está a ser transmitido por o YouTube. Já agora, mais uma vez, obrigado por quem está a acompanhar-nos através do YouTube. Portanto, há sempre maneira de vocês terem acesso a isso. E se tiverem alguma dúvida, depois nós cá estaremos para vos ajudar. Posto isto, e era isto que eu estava-vos a mostrar aqui, esta tabelinha, que é mais uma coisa que vocês devem transcrever, principalmente transcrever para o vosso caderno, mas obviamente perceber e interpretar. Isto basicamente é um quadro resumo daquilo que eu acabei de fazer, que vos ajuda a responder, porque normalmente este tipo de perguntas vai-vos sair nos testes de treino e na avaliação da aula 12 do próximo módulo, e vai-vos sair, obviamente, e poderá-vos sair muitas vezes em exame, e é deste tipo de perguntas. Ou seja, este condutor está sob influência do álcool, por exemplo, que é uma das que sai muitas vezes, e pergunta. E depois pergunta isso e tem as respostas. Aumenta a sua distância de reação, aumenta a distância de trabalho. E vocês têm que selecionar a que está correta. Então vamos lá ver o que é que acontece então se um condutor estiver sob influência dos fatores internos, ok? O que é que acontece? O que é que eu disse que acontecia? Qual é a lógica? Também, obviamente, não tem que, entre aspas, comer aquilo que eu digo, certo? Portanto, está explicado, é óbvio. O que é que acontece à distância de reação? Aumenta, diminui, é igual? Certo? Aumenta. Alguém tem dúvidas? Certo? Se um condutor está sob influência do álcool, o que é que acontece à sua reação? Ao seu tempo, à sua distância? É maior. Há dúvidas ou não? Está tudo concentrado a passar. Está tudo ok? Ótimo. A travagem. Quando eu falei na reação, falei na distância de travagem? Portanto, se o condutor está sob influência do álcool, o que é que acontece à distância de travagem? Aumenta, diminui ou mantém? Ou seja, o manter é dizer não acontece nada. Então toda a gente bebia. Nós começámos a beber, como o carro, a distância, os metros eram menores, o carro parava mais depressa. Então, sempre que bebermos, a distância de travagem é menor. É isso? É, Lúcia? Não altera. Eu estar com o álcool vai fazer com que o carro não pare, não trave. Não parar, sim. Não trave. Eu posso, estou com o álcool, eu demoro a pôr. Não, não altera. Eu estou com o álcool, eu meti lá, eu demorei a pôr o pé. Eu demorei a pôr o pé no travão. Certo? Mas eu pus. E eu demorei, mas pus. Se depois de eu pôr, falhar alguma coisa, tem a ver com eu estar com o álcool, eu estar cansado, eu estar sob o efeito das drogas, não tem nada a ver. E é aqui que vocês erram nestas questões. Porque vocês saem, aumenta a distância de reação e o tempo e a distância de travagem. E essa não está certo. Porque a travagem nem aumenta nem diminui. Certo? E agora, em relação à paragem, se é a distância de reação mais a distância de travagem é igual à paragem, se esta aumentou, se esta não altera, o que é que vai acontecer àquela? Isto é matemática, e nem é pura e dura, é algo óbvio. Outra coisa,
Quando eu falei na reação, eu falei em fatores externos? Não falei. Ou seja, o estado da via, o estado do veículo não altera a distância da reação. Pode fazer com que haja um aumento da distância da travagem. E assim também existe um aumento da distância de paragem. Qual foi o fator que eu coloquei? Qual foi o fator que eu coloquei em todas as distâncias? Reparem, velocidade, velocidade. Ou seja, em relação à velocidade, o que nós temos que colocar aqui é que a velocidade aumenta a distância de... Quanto maior for a velocidade, maior é a distância de reação, maior é a distância de travagem, maior será a distância de paragem. É isto que está aqui. Mas eu não quero que vocês decorem isto, eu quero que vocês percebam isto. Isto é óbvio. Requer um bocadinho de estudo, requer ter-me que ouvir outra vez, requer. Por isso é que vai ser repetido. Mas está mais ou menos já percebido? Sim ou não? Ok. Podem soar à vontade. Atirem-se para o chão. Se for preciso, atirem-se para o chão. Vamos lá. Vamos só falar na última distância. Para fazermos depois um intervalo, este vai ser rápido, 5 minutos, ok? Depois aula, 5 minutos e depois, se calhar, meia horinha para vos explicar o módulo seguinte. Portanto, vamos perder mais tempo agora, a partir de agora é explicar-vos o módulo seguinte, porque é importante e vocês não podem falhar, porque se não perceberem aquilo que eu vou dizer no módulo seguinte, vão-se perder e perdendo-se, vão-se atrasar, consequências, etc. Vai ser tudo explicado, ok? Ora bem, eu já disse a primeira palavra-chave, certo? Da aula 3. Já vos disse a primeira? Já, não já? Já. Só falta a segunda. Ok, obrigado. Ora bem, que eu às vezes costumo arriscar e não tinha arriscado aqui e já estava aqui a perder-me um bocadinho. Muito bem. Falta só uma distância, que é a distância de segurança. E o que é a distância de segurança? Em geral, pela definição que vocês leem no vosso livro, se quem tiver livro, ou se vocês procurarem distância de segurança em termos da tarefa da condução, essencialmente eles apresentam ou dizem que, o significado, ok, refere-se essencialmente a esta distância que separa o veículo A do veículo B. E a única coisa que eles dizem é que esta distância, que diretamente não é quantificada, quando eu digo não é quantificada, eles não falam num metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros. Falam na mínima que seja suficiente, no caso deste veículo executar uma paragem, o veículo A consiga parar sem bater no veículo B. Portanto, esta distância tem que ser suficiente para imobilizarmos, para pararmos o nosso veículo sem embater no veículo da frente. Eles utilizam a expressão espaço visível, ou seja, nós temos que conseguir parar o nosso veículo no espaço visível, no espaço livre à nossa frente, que estão-se a referir a este espaço aqui. Posso circular a 1 metro do veículo da frente? Sim, desde que consiga imobilizar o meu veículo no espaço visível, no espaço livre à minha frente. Ok? Em termos de distância de segurança, eu vou falar mais um bocadinho, porque eu gosto de falar noutro tipo de distâncias de segurança, mas antes de avançarmos, há uma situação específica que vos sai várias vezes, ok? Que é importante vocês perceberem, mas é mesmo uma
circunstância específica. Só é aplicado esta regra que eu vou dizer agora, se estivermos a circular fora de uma localidade, ok, e se apenas houver uma via de trânsito em cada sentido. Portanto, a condição para que seja imposta esta distância de segurança quantificada que eu vou dizer, que vai ser de 50 metros, é específica, ou seja, só é aplicada fora de uma localidade, numa via que exista, ou numa faixa de rodagem que apenas tenha uma via de trânsito em cada sentido, e só para os veículos pesados e veículos de marcha lenta, tipo veículos agrícolas, que eles têm que guardar os tais 50 metros para o veículo que vai à frente. Para quê? Facilitar a ultrapassagem. Por isso é que existe esta regra dos 50 metros. Fora de uma localidade, faixa de rodagem apenas e só com uma via de trânsito em cada sentido, e só para este tipo de veículos. Devem guardar uma distância relativa ao veículo que vai à frente, nunca inferior a 50 metros, para facilitar a ultrapassagem. Agora, para acrescentar, e muitas vezes por causa de reprovações práticas que existem, distância de segurança também é quando vocês, por exemplo, têm um veículo mal estacionado, que é um caso que acontece muitas vezes em exame, em que vocês estão aqui a circular, em que o conselho que eu vos dou desde já é vocês imobilizarem logo o vosso veículo meio inclinado e com uma distância para aqui razoável. Porque quando vocês passam ao lado deste veículo, porque depois também é importante esta distância de segurança lateral, não devem no fazer a fazer balão, como eu costumo dizer. Isto não é assim que se faz. É quando vocês têm o tal veículo mal estacionado, vocês antecipadamente, e se não vier ninguém de frente, vocês devem fazer isto, que é para passar ao lado do veículo paralelo a ele, não a fazerem isto. Portanto, atenção a esta distância aqui. E atenção a esta distância aqui, que muitas vezes vocês também se colam e têm espelhos. Que é, ou muitas vezes acontece, que nós estamos numa fila de carros estacionados, ok? Vocês chegam aqui e até vão bem, e de repente aparece um carro de frente e vocês muitas vezes, em vez de se calhar pararem porque é mais fácil, o que é que vocês começam a fazer? Começam-se a encostar e vão acabar por bater, muitas vezes, às vezes até é no último. E, caramba, só me faltava um e eu fui bater ali, que às vezes vocês chegam aqui, viram logo para aqui. E depois há aqui colisões. Isto acontece muitas vezes e reprovações por causa disto. Porque vocês vão até bem, até coordenam bem e esta distância é suficiente, aparece-vos um carro de frente. Vocês, em vez de muitas vezes pararem, começam-se a comunicar e a encostar cada vez mais. Estão a perceber isto? Eu sei que os meus desenhos não são excelentes. O importante é vocês entenderem. Dá para perceber ou não? Isménia, tens que verificar. Se vês que se manteres a tua... Já estás na posição certa. Se vês que consegues passar, mantém. A coisa errada é vocês encostarem-se mais ainda. Portanto, se vês que realmente o melhor é encostar-se, não. Então, se é melhor e se vês que não passa, paras. Ponto final. Já que o outro não parou, ele tem mais experiência, se calhar, do que nós, então deixa-o ir. Nós paramos, paciência. Encostarmos, é que vocês começam...
certo? Eu só não utilizo aqui uma expressão que costumo utilizar na aula de condução, porque estou a falar para um universo maior. Dentro do carro só estamos os dois, não é? Mas depois, se calhar, o vosso instrutor vai-vos dizer, não é? Porque às vezes, quando uma pessoa mais se comunica, pior é, não é? Quando mais nos baixamos, certo? Pior é. Portanto, mantenham. Vocês acham que aquela é a posição ideal, certo? Não conseguem chegar mais para cá, estejam quietinhos. Se é preciso parar, paramos. Agora, eu não vos posso, obviamente, certo, dizer em todas as situações que vos pode acontecer, aliás, mais uma vez, pode-vos nunca acontecer, ok? E acontecer-vos no dia do exame. Vocês podem controlar, ter que controlar, isso vai aparecer, controlar veículos mal estacionados, isso vai-vos acontecer de certeza, mas podem nunca apanhar carros a vir de frente. Isso eu já não sei. Percebem? É como passadeiras. Vocês vão passar por passadeiras, mas podem nunca, também não é muito normal, há uma ou outra que vocês se calhar vão apanhar no peão. Né? Principalmente se formos Porto, ou exame em Braga, em Aveiro também, em Albergaria já nem é tanto assim, que a maior parte damos as aulas todas e se calhar nunca vamos ter que parar numa passadeira. E no dia do exame podem apanhar só uma passadeira e nessa passadeira ter um peão para passar e vocês não o verem. Ok? Portanto, são situações não previstas. Mas para terminarmos, que é para também não há coisa, e na segunda-feira vocês vão ter isto também na aula, ok? Há outra coisa importante, que normalmente ninguém fala, mas que também é importante nós falarmos, que é quando no estacionamento e deixarem distância de segurança quando estacionam o vosso veículo, para depois outro veículo não estacionar e vocês não conseguirem sair porque encostaram ao, não é? Portanto, estamos aqui estacionados, e vocês estacionaram aqui coladinho, depois vem outro e estacionem mesmo, portanto, deixem sempre estas distâncias, ok? De maneira a depois, mesmo que algum estacione à vossa frente, vocês consigam fazer um bocadinho mais atrás para sair em segurança, para não baterem no carro. Assim como no outro estacionamento. Este é chamado estacionamento paralelo, ok? Portanto, nós temos a via, ok? Vocês percebem, não é? E vocês depois estacionam aqui de mais atrás, não é? Por exemplo, isto é o paralelo. Depois há aquele perpendicular, certo? Que é vocês estacionam o vosso veículo assim aqui, não é? Ok? Em que também é importante sempre, e se tiver as linhas, obviamente vocês cumprirem e não ficarem em cima, vocês podem calcar as linhas. Quando o estacionamento ficar terminado, o vosso veículo tem que estar entre as linhas, como aqui também, certo? Ok? Agora, reparem, não coloquem o carro de maneira assim e depois ninguém consegue abrir as portas, ou temos o nosso carro amassado, ou estamos lá o condutor à espera que não consegue entrar no carro porque vocês encostaram o carro muito ao lado. Portanto, é importante também vocês gerirem este tipo de distâncias de segurança relativa no estacionamento, para deixar, aliás, é uma das coisas avaliadas. O examinador vai-vos mandar fazer um estacionamento paralelo e um estacionamento perpendicular de mais atrás. Quando vocês terminarem o estacionamento, tem que haver distâncias. Portanto, vocês vão ter que chegar um bocadinho à frente, mas mantendo sempre uma distância para o carro da frente, e neste, o examinador muitas vezes, e alguns fazem isto, até abrem a porta, a ver se a porta abre e não bate. Ou seja, se abre de maneira... É claro que se abrir toda, muitas vezes não dá mesmo para abrir toda. Mas de maneira a abrir, certo? A que a gente consiga sair sem bater no outro veículo. Certo? A pessoa sair, o peão sair, o passageiro sair ou o condutor sair. Dá para entenderem isto? Apesar do desenho? Sim? Ok. Eu tenho que fazer uma pausa. Voltamos a meio-dia e 10, ok? Que é para também não ser. Eu tenho que fazer uma pausa, tenho que fazer aqui uma quebra por causa depois das quebras das diferentes aulas, ok? Vou dizer a segunda palavra-chave, aula 3, que é a quarta aula que vos aparece na Drivebox, número 57. Voltamos ao meio-dia e 10. Ao meio-dia e 15 vamos terminar em termos de formação. Portanto, a próxima aula é super rápida. É só um problema da sociedade, algo que nós podemos corrigir e melhorar. E depois, sim, vamos perder mais paciência ainda um bocadinho, porque vamos explicar o módulo seguinte e é útil que vocês entendam isso. Tá? Alguma dúvida? Podemos então encerrar esta aula? Bordo 2, sim. Isto? Exatamente, Paulo. Mas com calma, ok? Sem stress. E como está a ser transmitido no YouTube, se calhar
eu quase certeza vai haver hipótese de vocês reverem, portanto. Atenção, e quando vocês concluírem tudo direitinho, vocês vão estar no módulo seguinte e vai ser possível vocês entrarem no módulo de segurança rodoviária e verem estas aulas outra vez. Sim, 5-7. Ok? Portanto, estas depois, se terminarem dentro do prazo tudo direitinho, certo? A partir de uma certa altura, vocês vão poder entrar neste módulo, depois ele já está feito, e reverem as aulas na mesma. Portanto, sempre que vocês terminarem uma aula, a aula vai ficar sempre disponível para vocês verem e reverem até ao final, até irem à condução. A Drivebox fica sempre ativa para vocês. Ok? E as aulas lá, as gravações das aulas também. Ok? Pronto, até já. Está resolvido esta parte do Board 2, é o que eu tenho que pôr o separador para dar como esta aula encerrada. Só às 12h10. Ok? 5 minutos.